Vamos falar de Cruzeiro nesta segunda-feira, galera, dia 16 de 3 de 2026. Tite não é mais treinador do Cruzeiro, foi demitido ontem ainda nos vestiários após mais um resultado ruim, o empate contra o Vasco. E aí as redes sociais, daquele jeito, né, galera? Quem vai ser o novo treinador? É o Arthur Jorge, é o Felipe Luiz, é o Galhardo, é o Crespo. E aí todo mundo dando a sua opinião, mas fato é, hoje o Cruzeiro é o assunto mais falado no futebol brasileiro. Hoje, na segunda-feira. E a gente vai falar tudo sobre o jogo, sobre o Tite, sobre o novo treinador, sobre a marcação do Cruzeiro. Gente, tá uma peneira esse time do Cruzeiro, ninguém marca ninguém. Esse time que não tem responsabilidade nenhuma, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar das falhas, né? Das defesas não, das falhas do Matheus Cunha, que já era previsto, né, gente? Acho que o Flamengo iria liberar o Matheus Cunha assim tão fácil assim para o Cruzeiro. Então, cara, nós vamos falar sobre tudo isso, fique comigo aqui no quadro no dia seguinte. É isso aí, galera. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado assim que sair vídeo novo aqui no Conexão 31. Dá um joinha nesse vídeo aqui, compartilhe com o máximo de pessoas. Assim que você der um joinha, hypa também, tá? Assim, seja, dá um joinha e já hypa o vídeo, porque a plataforma vai hypar esse vídeo, vai entregar para mais pessoas e vai fazer com que o nosso conteúdo seja relevante e aumente cada vez mais a nossa plataforma. A gente tá com uma meta aqui de 10 mil inscritos e eu conto com a ajuda de todos vocês aqui. Estamos com um pouco mais de 9.100 inscritos. Se todo mundo der uma moralzinha, o canal cresce muito rápido e toma relevância muito rápido. Então vamos falar, né, galera, do jogo de ontem. Empate mais uma vez contra o Vasco. O Cruzeiro segue sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Uma campanha muito ruim. Nenhum cruzeirense imaginava que o início do ano seria tão desastroso e tão ruim. E olha que a gente ganhou o Campeonato Mineiro. Mas o cruzeirense, ele tá entendendo que Campeonato Mineiro não serve pra nada. Que bom que o cruzeirense entendeu isso. O Campeonato Mineiro só serviu para quê? A gente precisava quebrar a hegemonia do Atlético no estado. Ponto. Esse elenco do Cruzeiro precisava ser campeão. Ponto. E agora? Deixa pra lá agora, irmão. Agora é olhar pra frente. E olhando pra frente, cara, você olha pro time do Cruzeiro, você não vê melhora, você não vê evolução. E eu sempre falei que, gente, mandar treinador embora com 15 dias não rola. Com um mês também não rola. Com um mês e meio também não rola. Mas semana passada, não sei quem acompanha aqui o canal, viu eu falando, falei, ó, a partir de agora já não dá mais pra passar pano e não dá mais pra ser comedido em alguma crítica. Já é passível de crítica, porque deu 2 meses de trabalho. Em 2 meses de trabalho, você já fez a preparação física toda e algumas ideias já tem que fluir, porque já teve muitas sessões de treino e muitos jogos para você corrigir. Então se você continuar errando, mostra que você não está sendo eficiente naquilo que você está propondo fazer. Então eu acredito que o trabalho do Tite chegou no momento em que realmente merecia críticas e eu achei válida a demissão ontem. Achei válida ontem eu achei válido porque, como falei, já passou 2 meses, então só aconteceu, gente, o que já era previsto, né? O que já era previsto, e eu vou falar sobre o próximo treinador do Cruzeiro, você não pode cometer esse mesmo erro. Cara, se o Pedro Lourenço trouxer um treinador que tenha rejeição do torcedor, como chegou o Tite, cara, é muito difícil dar certo. É muito difícil, porque você não conta com o apoio do torcedor, qualquer erro, qualquer deslize, aí todo mundo vem para as redes sociais, aí fica um barulho. Como eu falei, cara, o Cruzeiro hoje é o time mais falado hoje no Brasil nas redes sociais, nos programas esportivos, nas mesas redondas. Não tem jeito, o Cruzeiro tomou essa proporção. E olha pra você ver, né, cara, há quanto tempo a gente não ganha um título relevante? Copa do Brasil em 2018. Então o Cruzeiro é o time mais falado. Ah, mas por causa de quê? Ah, porque o Cruzeiro investe por causa disso. Não é só isso, cara, não é só isso. A torcida do Cruzeiro é uma torcida muito presente nas redes sociais. Então o jogo de ontem, cara, e a gente vai falar do jogo por quê, cara? Porque os jogadores vão continuar aí, gente. O Tite foi embora, foi demitido. Eu acho que já é uma demissão que já era prevista, que já estava já na agenda, era só quando iria acontecer. Infelizmente não deu certo, o trabalho não deu liga. E agora o Cruzeiro vai atrás de um novo treinador. E vai pegar um elenco como? Esse elenco do Cruzeiro é a mesma base que treinou com o Seabra, que treinou com o Diniz e que treinou com o Tite agora. E o que esses 3 treinadores têm em comum que eu acho que dificultou o trabalho, cada um dentro da sua forma, né? O Diniz tem aquele jeito dele mais enérgico, o Tite o jeito mais paizão, o Seabra mais professor, mas todos eles eram treinadores muito gente boa e muito legal com o elenco. Dava muita concessão, dava muita abertura para conversa, para diálogo. E esse elenco do Cruzeiro, ele já mostrou que ele não performa bem com treinadores assim. Eu não tô falando que é certo ou que é errado, tá?
Eu tô falando o perfil do elenco e o perfil do treinador. Não casa. Não combina a ponto de ter performance. Esse elenco do Cruzeiro é um elenco que, se deixar, eles come, bebe, dorme e fica tranquilo, filho. Porque a Toca da Raposa hoje é um lugar maravilhoso para se trabalhar. Tem equipamento, tem estrutura, tem campo, tem alimentação, refeitório, tudo do bom, um hotel, é tudo do bom e do melhor. Só que os caras não performam porque acaba ficando acomodado. Então eu acredito que o próximo treinador do Cruzeiro não pode ser um perfil desse. E aí, muita gente falando de Felipe Luiz. O Felipe Luiz é esse perfil, gente. E aí eu tô falando, não é que é certo ou errado. A análise aqui não é. Ah, que você acha que é certo ou errado? Não, a análise aqui é qual que é o elenco que eu tenho e aí qual é o treinador que eu preciso para fazer com que esse elenco performe. Gente, porque é mais fácil você mandar embora o treinador do que se você mandar 30 jogadores embora. Você não vai mandar 30 jogadores embora para mudar o perfil do seu elenco. O perfil do elenco não vai mudar. Você precisa encaixar o perfil do treinador no elenco que você tem. E o elenco do Cruzeiro hoje é um elenco que precisa de um treinador mais rígido, um treinador mais linha dura, um treinador que se impõe mais. Não é como o Diniz, ficar gritando, esbravejando e impondo a forma de jogar. Mas um treinador que chega e impõe limites e impõe responsabilidades e tem que ser feita. Que se não for feita, vai pro banco. Independente de salário, se é amigo do Pedrinho, se é a maior contratação, enfim, se tá cotado pra seleção brasileira, tem que fazer isso aqui dentro do plano de jogo. Você, individualmente dentro do campo. Não fez, tem que tirar. A gente precisa de um perfil de treinador, sim. E aí, quem é o treinador? Eu sei que o Felipe Luiz não é esse perfil, gente. Porque as informações que a gente tem lá no Rio de Janeiro, que o Felipe Luiz era um cara que concedia muita coisa pro elenco do Flamengo, folgas, até mesmo concentrações. Ele evitava concentrações por causa do elenco, porque ele era muito amigo, muito parceiro. Esse jogador parou agora, então ele tem ainda o sentimento do jogador, do atleta. E ali essa intimidade, essa liberdade, acaba que os caras, eles abusam. O jogador é folgado, gente. Folgado nesse aspecto, tá, gente? No aspecto assim, cara, quanto menos trabalho, melhor. Quanto menos concentração, quanto menos viagem, melhor. Entendeu? Tem jogador, gente, que simula um cartão aqui, outro ali, pra não viajar até o jogo. Gente, eu não tô falando sobre jogador A, B, C, ou uma situação específica, não. Mas isso é comum entre eles, porque jogador é folgado nesse aspecto. Quanto menos trabalho, quanto menos esforço, e eles conseguirem as vitórias e os resultados fazendo menos esforço, para eles é melhor. Só que a gente sabe que não é assim. Num futebol hoje tão exigente, tão competitivo, você tem que trabalhar mais do que o seu adversário. Você tem que se exigir mais para você obter a performance necessária. O Cruzeiro hoje tá um time relaxado, tá um time frouxo. E você olha dentro de campo, Cruzeiro com 4 meio-campistas. 4 não, 5 meio-campistas, contando com o Matheus Pereira. Ó, Mateuzinho, Lucas Silva, Gerson, Christian e Matheus Pereira. 5 meio-campistas. Cruzeiro não consegue marcar. Cruzeiro não consegue marcar uma peneira. Sabe por quê? Porque falta liderança. Os caras não atacam a bola. Os caras não atacam o jogador que está com a bola. Fica todo mundo cercando. Porque no fundo, tá todo mundo esperando o outro. Tá jogando a responsabilidade pro outro. O outro vai, mano. Ontem ficou nítido. O Vasco fez 3 gols, gente. Em nenhum momento o Vasco tava com superioridade numérica. Mas os jogadores do Cruzeiro estavam cercando. Todo mundo cercando. Ninguém marca ninguém. Cruzeiro hoje, o elenco do Cruzeiro hoje não tem muitos exímios marcadores, destruidores, jogador que chega junto. Quem que você tem ali? Você tem o Lucas Romero, você tem os 2 zagueiros, Fabrício Bruno e o Vidal. São 2 zagueiros, lógico, tem que marcar, né? E não estão marcando, né? Não estão marcando, principalmente a bola aérea. Mas vamos colocar lá, aí você pega o Kaique. Então você tem Lucas Romero, Kaique, os 2 zagueiros. Você tem 4 jogadores que tem ali, assim, uma tendência a marcar, a atacar a bola, a atacar o jogador com a bola. O restante, meu amigo, é tudo cerca Lourenço. Tudo arame liso. Arame liso. O time do Cruzeiro é uma peneira. O jogador vem lá de trás, vem driblando, conduzindo, passa de todo mundo. Gente, é assim. É assim o Cruzeiro. O único treinador que conseguiu fazer esse time performar e ter mais atitude e ter mais comprometimento foi o ex-treinador. E eu não vou falar o nome, porque eu já me comprometi que eu não iria falar o nome dele mais. Não vou falar o nome dele mais. Mas o Cruzeiro precisa de um treinador num perfil que esse ex-treinador tinha. E você sabe o nome dele. Não vou falar. Não adianta você falar comigo. Fala o nome dele. Eu não vou falar o nome dele. Mas vocês sabem. O Cruzeiro precisa de um treinador nesse perfil. Não é um cara que fica gritando, esbravejando. Vocês lembram o perfil dele? Mas era um cara tipo assim, ó. Tá aqui, ó. Papo reto. Tem que fazer isso aqui. Se não fazer, tá no banco. O Wanderson era titular, gente. Por que o Wanderson era titular? Porque tinha comprometimento. Ele não faz gol, ele não aparece pro torcedor, mas pro time ele aparece. E o Cruzeiro precisa disso hoje.
Precisa de um treinador que faz isso, tira jogadores do banco, coloca no time titular e senta medalhões. E ó, pra torcida, ó. É isso, mas um ambiente de respeito, de trabalho e de performance e de mérito. E, infelizmente o Tite não conseguiu fazer isso, cara. Não conseguiu, então o time do Cruzeiro hoje é uma peneira. Ninguém marca ninguém. Ontem mesmo eu falei, cara, no primeiro gol, tinha 6 jogadores dentro da área do Cruzeiro contra 4 do Vasco. Inclusive tava lá o Mateuzinho, tava lá o Gerson, tava lá o Lucas Silva, tava o Vidalba, tava o Fabrício Bruno. E ninguém ataca a bola, porque tá todo mundo esperando que o outro vai atacar. E ninguém encosta no adversário, ninguém reduz o espaço. Inclusive, eu vou falar aqui, não é nada contra a contratação do Gerson, não é sobre os 30 milhões, não é sobre os 3 milhões. Prestem atenção no meu argumento. Não é sobre os 30, não é sobre os 3, não é porque a maior contratação, tá aí a maior contratação da história do Cruzeiro, não é sobre isso. É sobre um jogador que tá dentro de campo. E isso serve pra todos, inclusive pro Matheus Henrique também, que já tá aí um tempo aí, tá precisando performar. Todo mundo sabe que o Lucas Silva nunca foi um primor de marcador. Todo mundo tá careca de saber que o Lucas Silva é um controlador de jogo, é um cara que acalma, que tranquiliza o time. Ele é essa peça. Aí você vai e coloca o Gerson do lado dele pra jogar do lado dele. Pra ser mais um cara que tem essa característica. Você vê que o Gerson também não é aquele cara que marca intenso. Não é. Um jogador mais pesado, tanto quanto o Lucas Silva. Tem um pouco mais de qualidade que o Lucas Silva? Tem. Mas eu falo pro sistema do time funcionar, não dá pra você jogar com o Lucas Silva, com o Gerson, com o Matheus Pereira e Mateuzinho. Não dá, gente. É o time do Cerca Lourenço. É Cerca Lourenço. Não dá. Não tem intensidade, não tem marcação firme. E o Vasco ontem, cara, como eu te falei, primeiro gol, 6 jogadores dentro da área, contra 4 do Vasco. O Vasco foi lá e conseguiu fazer o gol. E aí, erro também do Matheus Cunha, goleiro, né? Que aí vocês acham que o Flamengo iria liberar o Matheus Cunha no final de contrato pro Cruzeiro gratuitamente. Ô, gente, 1 mais 1 é 2, gente. 3 mais 3 é 6. Parem de achar que vai dar um número diferente. Não, porque agora nós enganamos o Flamengo. Não é, gente, assim. Não é. Todos os jogadores que o Cruzeiro tentou buscar do Flamengo e que tinha algum valor, que era tecnicamente bem avaliado dentro do Flamengo, o Flamengo fez jogo duro. Então se o Flamengo liberou o Matheus Cunha para o Cruzeiro, gente, era que ele não era bem avaliado internamente. E aí teve falhas no jogo do Copa do Brasil, de Libertadores. E ontem, cara, os gols que ele tomou, agora eu vou te falar, 2 deles, assim, no mínimo, 2 eram defensáveis. 2. Ah, tem gente que falou que os 3. Tem gente que falou que 1. A minha opinião, pelo menos 2. Pelo menos 2 ele tinha que ter pego. Beleza, 1 ali passou e tal. Então, cara, tipo assim, não dá pra fazer futebol desse jeito. E aí ali, eu volto atrás um pouquinho no planejamento do Cruzeiro. Pra mim, o maior problema do planejamento do Cruzeiro foi o problema do ano passado. Porque, gente, tava tudo bem desenhado pro Cruzeiro fazer um ótimo planejamento esse ano. Mas devido aos problemas lá dentro de gestão, né, com o ex-treinador, não vou falar o nome, com o Pedro Júnior, a gente não sabe o que é, mas e aí, o que é? Qual foi a confusão que teve? E aí, valeu a pena, cara? Valeu a pena levar até as últimas consequências? Valeu a pena ter a razão? Aí eu venci. Eu mando aqui, eu mando e desmando, o clube é meu. Olha pra vocês, gente. Eu quero que a gente se coloque no lugar na situação. Vale a pena? Valeu a pena? Eu acho que a gente tem que aprender com a situação. Né? Porque pra mim o problema do planejamento do Cruzeiro aconteceu ali. Quando o ex-treinador saiu do Cruzeiro e ali a gente perdeu o planejamento e ali escolheram o Tite. Quando escolhe o Tite e a rejeição do Tite é muito alta, a gente tenta até não entrar na onda das redes sociais pra não atrapalhar. Mas eu já sabia que seria difícil, cara, o planejamento do Cruzeiro. Por causa que não teria o apoio da torcida, não teria o apoio da maior parte da torcida. E pro Tite chegar aqui e dar certo, ele tinha que chegar aqui, cara, e sapecar mesmo. Resultado, desempenho. E eu acredito que dava. Ah, dava? Dava, cara. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você não sabe. Agora, se você trabalhar, colocar toda a energia, todo o foco, colocar a tática certa, os jogadores certos, você pode chegar aqui e virar o jogo. Só que não aconteceu. Então, todo o planejamento do Cruzeiro do primeiro semestre, gente, foi jogado por água abaixo. Foi. Agora a gente tá cheio de jogadores lesionados porque a gente errou no planejamento, na preparação física, quais jogadores deveriam para o jogo, quais jogadores deveriam continuar fazendo a pré-temporada, misturou-se tudo, agora tá cheio de lesões, as que já aconteceram e as que vão acontecer, porque vão acontecer mais lesões, infelizmente. E agora a gente encontra-se sem um treinador, o treinador vai chegar aqui, o elenco já tá montado, ele tem que fazer esse elenco performar, o que pode fazer de mudança? O Cruzeiro vai ter que ir no mercado e melhorar esse elenco, porque esse elenco do Cruzeiro é um elenco torto. Nós precisamos contratar mais marcadores. O Cruzeiro precisa de mais um zagueiro, o Cruzeiro precisa de mais um volante cabeça de área, camisa 5.
marcador mesmo, porque não temos hoje, não temos. A gente precisa de um cara na meia ali, quando o Matheus Pereira não estiver bem, tem que ter um reserva para ele. A gente precisa de mais um ponta, e a gente precisa de mais um centroavante, cara. É sério, quer disputar a Libertadores? Aí eu quero vencer a Libertadores. É desse jeito, cara. Se não for desse jeito, esquece, vai ser mais um que vai ficar no meio da caminhada. Ah, esqueci. Cara, quer disputar a Libertadores com o Matheus Cunha, goleiro? Não dá, cara, tem que contratar um goleiro. Olha pra você ver que loucura, cara, como é que o planejamento do Cruzeiro foi feito errado. A gente tinha a ideia de que o elenco era bom. Agora a gente chega a uma percepção que o elenco não é... O elenco é bom, mas ele não é tão bom para vencer Campeonato Brasileiro, para vencer Libertadores. O elenco do Cruzeiro não é tão bom para isso. Talvez seja bom para disputar. Talvez seja bom para um G4, um G6. Apesar que hoje a gente está na zona de rebaixamento. Mas o elenco do Cruzeiro ainda não é tão bom para vencer o Campeonato Brasileiro. Ainda não é tão bom para vencer a Libertadores. E se o objetivo é esse, o Cruzeiro precisa contratar, gente, no mínimo 4, 5 jogadores. Goleiro é obrigatório. Aí você coloca aí pelo menos mais 3 jogadores de linha. Pelo menos mais 4 jogadores de linha. É isso, cara. Então, tipo assim, o planejamento todo errado, a leitura do elenco errada, a escolha do Tite não era a escolha ideal naquele momento. Tá certo que naquele momento tinha poucas opções, mas não era o ideal para aquele momento. Por exemplo, olha pra você ver, ó, naquele momento do Tite, o Crespo tava trabalhando, o Galhardo tava trabalhando, o Felipe Luiz tava trabalhando, e o Arthur Jorge, pô, não iria sair naquele momento ali pra vir para o Brasil. Apesar que o Cruzeiro fez uma consulta ao Arthur Jorge. Então, cara, assim, hoje, aí agora você já tem o Crespo disponível, o Galhardo disponível, o Arthur Jorge já tá um pouco mais disponível, mas entra a questão do dinheiro. O Felipe Luiz está disponível e parece que está disposto a ouvir a conversa. Então, qual que é a situação hoje do Cruzeiro? Cara, precisa pro mercado contratar jogadores, precisa contratar um treinador que consiga fazer esse elenco performar. Então não pode ser uma vontade própria, um desejo próprio. Aí eu vou trazer o Felipe Luiz porque ele é esse Flamengo. Não pode ser isso. E na minha opinião técnica, não é a minha vontade, paixão de torcedor. Técnica, o Felipe Luiz não se enquadra com esse elenco do Cruzeiro para performar. É a minha análise, tá, gente? As outras pessoas podem ter a delas, as preferências dela. O Cruzeiro precisa de um treinador pulso firme. Cara que chega e dá um chacoalhão nesse elenco e faz esse cara trabalhar. Então o Cruzeiro precisa de jogador, o Cruzeiro precisa de um treinador com pulso firme e o Cruzeiro precisa mudar a cultura dentro da Toca da Raposa. Porque hoje tá uma área de lazer, tá uma Disney e desse jeito você não conquista títulos. Né? Você vai lá no Palmeiras, é um ambiente de super competição, o Abel cria um ambiente de competitividade, né? É um ambiente profissional, de gestão, por isso que vence o que vence durante esse tanto de anos aí. O Flamengo agora mandou o Felipe Luiz embora, porque o Felipe Luiz estava criando esse ambiente lá dentro do Ninho do Urubu, de muita amizade, de muita liberdade. Ele é um técnico ruim? Não é. As ideias dele são ruins? Não são. Taticamente é moderno? É. Mas, gente, o pessoal hoje, né, essa relação humana, ela é tão importante quanto a tática e a técnica. Se você não tiver o controle, a gestão das pessoas, se você não tiver admiração, a liderança sobre o seu grupo, eles não vão obedecer, eles não vão fazer o que você está pedindo para eles fazer. E é o que eu vejo hoje no Cruzeiro. O time do Cruzeiro hoje não marca ninguém dentro de campo. Você acha que o treinador não fala para os caras marcar? Você acha que o Tite não falou pro Cruzeiro marcar? Inclusive no primeiro tempo o Cruzeiro foi bem, apesar que a falha do arame liso tava lá no primeiro tempo. Mas você viu que funcionou? Chega no segundo tempo os caras... deixa que o outro marca. O Gerson fez isso, gente, em alguns momentos. O Matheus Henrique fez isso, o Lucas Silva fez isso. Eu tô pra te falar que o Matheus Pereira corre mais do que esses caras. O Matheus Pereira desarma mais do que esses caras. Isso não pode. Gente, quando o seu camisa 10 é o cara que mais desarma, é o cara, ele precisa correr, voltar à linha de marcação, mais do que volante, alguma coisa tá de errado, velho, nesse time, velho. Alguma coisa tá de errado. Na verdade, o 10, o Matheus Pereira, ele tinha que ser um complemento na marcação. Vim aqui fazer uma marcação tripla. Vim aqui dobrar aqui, ajudar, colaborar. Não ser o cara pra... Várias vezes você olha o Matheus Pereira e fala, foi o Matheus Pereira que desarmou. Se ele não chega ali, o Lucas Silva não tava ali, o Gerson não tava ali e o Matheus Henrique não tava ali. Alguma coisa tá de errado. A gente tem que repensar essa forma de jogar. Infelizmente, o Tite não conseguiu. Foi demitido. Cruzeiro se representa hoje. Com certeza vai treinar às 16 horas. Deve treinar também amanhã às 16 horas e já deve ir viajar para Curitiba, porque na quarta-feira tem Atlético Paranaense na Arena da Baixada
e precisa se recuperar. Quem vai ser o treinador quarta-feira? Não sei, não sei. Ou é o Wesley Carvalho, que é o auxiliar da comissão fixa. Agora, sabe, eu falo uma loucura pra vocês aqui, eu tinha até falado sábado no programa, Myron César do Sub-20, mas ele precisava de respaldo, né, cara? Como eu falei, esse elenco do Cruzeiro é um elenco complicado. Aí você coloca um treinador que é menor que o elenco. Esses caras, não sei se esses caras respeitam, cara. Tem que chegar um treinador que é maior do que esse elenco. Pra chegar e poucas ideias, irmão. Tem que fazer isso e pronto. Entendeu? Então é complicado. Aí agora a gente vai ter um treinador auxiliar, o Wesley Carvalho. Pô, cara, imagina o Myron César do Sub-20. Vai lá fazer um teste lá, menino. Vai lá ver se você dá conta. O problema é o vestiário. Não sei se o vestiário viria com bons olhos isso. Se ele conseguiria ter todo esse estofo pra suportar. Porque, gente, é muito pesado. Ele é jogador que ganha 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 3 milhões. 3 milhões e meio. Que absurdo, gente. É a Disney. O Cruzeiro é a Disney. Eu vou ficando por aqui, tá, galera? Você que não me segue nas redes sociais, me segue lá. Diego de Leon OFC. E Conexão 31 TV. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!